Quero chamar sua atenção agora para um tema urgente e preocupante também. A intolerância religiosa. A gente falando sobre essa questão, né, da visita da imagem peregrina, uma festa tão bonita, tão importante para todos nós, mas infelizmente a gente precisa tratar desse tema tão delicado que é a intolerância religiosa. No primeiro semestre deste ano, as denúncias desse crime cresceram mais de 80%, segundo dados do Disque 100. São registrados, em média, 7 casos por dia, e a maioria das vítimas é formada por mulheres negras. Para entender melhor essa situação e os caminhos para combater esse tipo de violência, vamos conversar com Eurico Cursino, que é doutor em Sociologia, está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, é um prazer colaborar com vocês. Prazer recebê-lo também. Queria que o senhor começasse nos explicando, contando para quem está em casa e ainda não tem familiaridade com esse assunto, do que se trata a intolerância religiosa, o que caracteriza intolerância religiosa? Olha, religiões são produtos muito antigos, são formas sociais muito antigas. E com isso eu quero dizer que elas são de um tempo anterior ao nosso tempo moderno. O nosso tempo moderno é que conhece a variedade das religiões, criou a instituição de que as religiões devem se tolerar e conviver umas com as outras. Mas, na verdade, a regra histórica é de que as religiões são muito pouco capazes de conviver umas com as outras em razão da natureza do que elas fazem, do que elas afirmam. Elas afirmam que a vida e tudo que existe é de uma determinada forma e, e se é de uma determinada forma, não pode ser de outra forma. Então, não é um raciocínio facilmente comunicável, de modo que o que é natural quando duas religiões se aproximam, né, é que elas se estranhem. Há muito esforço para encontrar denominadores comuns e há, principalmente, a instituição moderna, política e jurídica que comanda a tolerância religiosa. A intolerância, nesse sentido, é você olhar para a religião de outra pessoa ou para outra religião e considerá-la sinal de algo inferior ou menor ou mal ou ruim. E é óbvio que isso não funciona no mundo moderno, em que as pessoas são livres e tem mesmo a própria lei, a própria Constituição as encoraja a, a viverem livremente as suas religiões. É, Então, e. o ah, problema, na verdade, é da natureza das próprias religiões. A gente consegue fazer com que a cultura política faça com que as religiões aprendam a conviver entre si. Mas, logicamente, elas têm muito pouco espaço para aceitar afirmações muito diferentes das suas ideias reveladas. Pois é, mas racionalizando, trazendo isso para a realidade agora, 2024, a gente tem essa cultura da liberdade e acredito que tem que ser assim, né? Cada um tem que ser livre para expressar, para viver a sua fé da forma que acredita. E aí eu não falo apenas do cristianismo, né? Mas todas as religiões devem ter o seu espaço garantido, devem ter seu Uhum. espaço respeitado. O que hoje, em 2024, a gente pode entender que é o motivo causador desse aumento tão expressivo de mais de 80% nas denúncias de intolerância religiosa nesse primeiro semestre de 2024? A gente não estava evoluindo nesse sentido? Eu acho que agora, na verdade, é que a gente está evoluindo. Como eu lhe disse no começo, né, não é da natureza das religiões a tolerância. Essa tolerância é o Estado que põe na lei e é o Estado que faz ela valer. É, tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo nesses últimos tempos nossos e que, apesar de ter essa aparência, né, de problemática e intolerante, eh, na verdade são, eu acho que, dores do crescimento. Existe um aquecimento, vamos dizer assim, da competição no campo da religião. Eh, Se você quiser colocar em termos econômicos, é um mercado aquecido. É o mercado das conversões, o mercado do ingresso das pessoas.
nas instituições religiosas. Isso é um mercado que está aquecido. Isso quer dizer que tem muita competição. Isso quer dizer que há muita gente tomando iniciativas de falar da sua religião e, eventualmente, falar mal da religião dos outros para convencer. Isso, vamos dizer assim, que é uma coisa que está acontecendo. Mas não é a única coisa que está acontecendo. Também está acontecendo um crescimento da consciência política das pessoas a respeito dos seus direitos. Coisas que há 30 ou 40 anos atrás eram ditas e ofendiam, mas ofendiam surdamente, ofendiam na calada, né? Hoje as pessoas não estão mais querendo engolir. Então, expressões que eram corriqueiras, mas que têm, obviamente, né, uma inflexão racistas, sexistas, preconceitos de todas as formas, inclusive com relação à religião, especialmente com relação às religiões afro-brasileiras. Essas pessoas aumentam o número de pessoas que não têm mais disposição de engolir essas coisas. Então você tem, Perfeito. como eu disse, duas coisas acontecendo: uma competição acirrada e uma, digamos assim, uma indisposição de lidar com as ideias culturais antigas. Isso, como eu estava dizendo, se a gente olha desse jeito, o que está acontecendo é, na verdade, sei lá, é um avanço cultural. Tá, agora, tem como a gente educar nossa sociedade para ser mais tolerante com a religião do outro, a respeitar o outro e a fé dele? Olha, eu tenho estudado direito constitucional, tenho trabalhado numa pesquisa sobre leis brasileiras e a religião, né? E o que eu encontro ao longo da história é um Estado que nunca esteve completamente distante da religião, mas dois, um Estado que progressivamente tem se aberto para todas as religiões. O Estado brasileiro cooperava intensamente com o catolicismo até a primeira Constituição da República, o Estado era confessional, e de lá para cá, o Estado brasileiro sempre continuou colaborando com as religiões, mas ele colaborava inicialmente só com a religião católica, depois isso se abre um pouco para lidar com as pessoas de matriz evangélica, e depois aparece colaboração com organizações espíritas, até e organizações afro-brasileiras e organizações islâmicas. A gente encontra isso tudo na legislação. Quer dizer, na verdade, isso que está acontecendo agora, esse combate, é expressão da coisa está avançando. Várias religiões estão cada vez mais se colocando no espaço público, colaborando com o Estado para finalidade de educação, assistência social, assistência à saúde, né? E isso quer dizer que o Estado brasileiro, que já foi um Estado confessional, o Estado imperial era completamente confessional, quer dizer, o Estado tinha uma religião, mas isso quer dizer que o Estado brasileiro está, digamos assim, aproveitando essa sua forma histórica de ser, colaborando, no caso, inicialmente com uma religião, a católica, mas a religião católica ela tem um traço universalista muito grande, quer dizer, ela tende a vamos dizer, a não discriminar ninguém, o traço dela é universalista. Então, essa bossa do Estado brasileiro, que aprendeu a ser Estado colaborando com a Igreja Católica, né, isso está se metamorfoseando numa colaboração com diversas religiões. E nesse sentido, é o que eu estava dizendo, parece que a coisa está, digamos assim, piorando, mas eu acho que, na verdade, os problemas estão vindo à tona. E é assim que eles vão poder ser resolvidos. Tá ótimo. Muito obrigado, viu, professor? Até uma próxima oportunidade. É por nada. Tchau, tchau. Bom dia. É isso, né, gente? A gente tem que respeitar sempre o outro, as escolhas do outro, a fé, tudo isso faz parte de quem nós somos. E o Papa Francisco fala sobre isso muito, né? Em várias ocasiões, ele já falou sobre essa necessidade da gente ter essa ligação, esse respeito pelas outras religiões. Todos têm o direito de expressar, todos têm o direito de viver a sua fé. E nós, como cristãos, temos a obrigação de respeitar o próximo e não fazer com ele
aquilo que a gente não gostaria que fizessem com a gente, tá bom? Esse é o recado que a gente quer passar. Essa coisa de intolerância religiosa, preconceito, discriminação de qualquer tipo não faz bem para nenhuma sociedade. Não é isso que o Pai Eterno quer de nós.